Boa tarde, galerinha. Hoje eu estarei colorindo Sakura, como havia falado no vídeo anterior. E essas são as cores que eu irei utilizar. Coloquei todos os nomes, inclusive lápis e borracha, que eu vou utilizar. E caso necessário eu digo qual cor você pode substituir. Então, vamos lá começar? A primeira área que eu vou começar a colorir serão os olhos dela. Na íris eu vou fazer o pontinho preto, com lápis preto, óbvio. E depois, também pintarei os cílios delas de preto logo. Agora eu vou utilizar o verde água na íris dela. Nas áreas brancas eu vou deixar branca, não vou passar, onde fica o brilho dos olhos. Depois eu venho com o verde escuro e passarei nas áreas mais escuras. E nas áreas que estão um pouco mais claras eu deixarei só o verde água mesmo. E lá na área do brilho eu deixarei branco, depois eu passarei o branco. Mas se você não tiver o branco, você pode só deixar branco mesmo, não tem problema. O lápis borracha eu sempre estarei utilizando para tirar o excesso das cores, para tirar as partes de lápis que eu deixei para me saber onde ficam as sombras. Agora, para colorir a sombra do rosto dela, eu estarei utilizando a cor Bordeaux. Se você não tiver Bordeaux, você pode usar o canela. Se você não tiver o canela, você pode usar o marrom bem fraquinho, bem de leve, porque o marrom ele é mais forte, então ele pode manchar. Estarei fazendo a sombra com Bordeaux também. Eu tô achando que eu deixei muito forte no pescoço essa cor Bordeaux. Então, mais pra frente pode ser que eu tire esse excesso. Depois eu venho com rosa chiclete por cima do Bordeaux, bem de leve. Continuarei fazendo esse processo que eu estou falando. Nessas áreas brancas dos olhos, eu estarei passando cinza para as sombras. E nas áreas brancas ficarão branca mesmo. Depois eu venho com branco e passo por para toda a área. Mas se você não tiver o branco, como eu falei, você pode só deixar branco mesmo, tá? Não tem problema. Agora eu venho com rosa claro, passar na outra área do rosto. O rosto dela, na verdade, é bem claro. Então, não é muito rosado o rosto dela, então tem que passar esse rosa claro bem de levezinho. Eu tô passando ele porque eu não queria que a pele ficasse tão assim pálida. Então, eu queria dar um tomzinho de rosa bem fraquinho. Sim. Pintando em bolinha, como eu sempre falo, com cuidado. Ó, como eu disse, eu havia falado que eu achei que tinha pintado muito forte, então eu tô utilizando lápis borracha para apagar o excesso, para não ficar uma sombra muito forte com a pele dela clara. Agora eu tô indo com lápis areia, por cima do rosa claro que eu passei, por toda a área, até nas sombras eu tô passando. O rosto dela é um tomzinho assim. Se você não tiver a cor areia, você pode fazer só com rosa claro. Você deixa só um pouquinho mais forte do que eu deixei, ó, passar a primeira camada. Aí depois vem de novo com rosa claro de leve, passando uma segunda camada. Pra não ficar nem rosado demais e nem pálido demais. Caso você não tenha areia, mas se você tiver areia, faz esse processo que eu tô fazendo, ok? Em bolinha, ó, eu tô pintando várias e várias vezes pra saber
ficou bem homogênea as cores. Continuo tirando o excesso com lápis borracha. Se você não tiver um lápis borracha, para tirar o excesso, quando você acha que foi forte demais, sua mão é pesada, que às vezes minha mão pesa muito, eu acabo pressionando muito forte o lápis, né? Você pode usar papel higiênico, você pode usar borracha mesmo, mas de leve. Para fazer a sombra no nariz, eu utilizei o bordô e depois passei o areia por cima. Assim como a sombra que vai ficar debaixo da boca, eu também estarei utilizando a cor bordô e o areia. Pronto. Passei um pouquinho mais de rosa claro, para não deixar tão pálida a pele dela, porque voltei porque eu achei necessário. Aí passei o branco todo por cima para deixar bem homogêneo, caso tenha alguma área que eu tenha esquecido de pintar. Mesmo pintando bolinha, às vezes pode ficar alguma área em branco. Agora eu vou colorir o braço dela. Estou apagando as marcas de lápis que eu fiz. E vou começar com bordô para a sombra, como eu fiz lá no rosto. De acordo com a minha referência, viu, galera? Nas áreas onde tá mostrando as sombras, eu tô fazendo. Tenham cuidado quando fazer as sombras, porque se você pressionar muito, como eu quase ali, pode estragar o desenho ali. Eu consegui dar um jeito, mas nem sempre a gente consegue dar um jeito se pressionar forte demais, aí, porque as sombras são claras, não são tão fortes. Bem, agora eu vou com rosa clara em toda a areazinha de leve, assim como eu fiz no rosto. Vou cobrindo todas as áreas para não deixar nenhuma em branco. Depois eu venho com areia por cima de toda a área, tanto da sombra como da parte que eu coloquei esse rosa claro. Mas é como eu falei, se você não tiver areia, utilize o rosa claro. Faz uma camada bem levezinha e faz a segunda camada com ele também um pouquinho mais forte. Agora eu vou passar o branco para deixar tudo bem homogêneo, bem mesclado as cores, né? Agora eu vou colorir as pernas dela, o mesmo processo que eu fiz no rosto, no braço. Primeiro eu vou fazendo as sombras com bordô. Depois eu venho passei o rosa claro. Ó, como eu sempre acho que eu pinto em excesso, ou que eu pressiono forte, eu coloco o lápis borracha para apagar. Vocês primeiro, depois de fazer essa sombra, passa o rosa claro, depois passa o areia, viu? Nesse caso aí, eu passei primeiro a areia. Não vai interferir muito, mas tanto independente da ordem dos fatores, não altera o resultado, né? Assim que se fala. Aliás, é assim que se diz, né? Depois eu passei o branco pra deixar tudo homogêneo. Pronto, eu acho que a pele tá ok. Pele finalizada. Agora eu vou colorir a bandana dela. Nas áreas de sombra leve eu estarei passando a cor prata. Se você não tiver a cor prata, você pode colocar o cinza, que ele é mais claro. Nas áreas escurazinhas eu tô utilizando o cinza escuro. Se você não tiver o cinza escuro, pode usar um preto bem de leve, só pra fazer a sombra um pouco mais escura. E nas áreas brancas eu deixei branca mesmo. Esse azul que eu tô usando, na parte que vai ser azulzinho da bandana dela, é o azul turquesa. Um azul escuro. Depois eu venho com azul cobalto na área mais clara. Ó, eu
Tô clareando um pouco na bandana, porque eu achei que eu pintei muito forte, então, pra dar um efeito mais de brilho. Sempre que eu acho necessário que eu tenho que voltar a repintar alguma coisa, passar alguma coisa, eu volto a repintar. Se você achar que é uma área que você não pintou direito, que ou ficou forte demais ou ficou fraco demais, você pode ir lá voltar a reforçar as cores ou pode tirar o excesso, se der certo. Continuo fazendo com azul turquesa, as áreas da bandana, que é ali, né? Só usando o azul turquesa, e nessa áreazinha mais embaixo, eu utilizei o azul turquesa só um pouquinho mais de leve, no finalzinho da bandana. Passando o cinza escuro, mais uma vez, reforçando a colar. Tô só fazendo a marcação da bandana que eu esqueci com caneta preta. E tô pintando, ó. Essa áreazinha tinha faltado eu fazer a marcação com a caneta. Pintei de azul turquesa. Bem, agora no cabelo dela, tô apagando as sombras com lápis borracha. Eu vou utilizar a cor rosa pétala, é uma rosa claro. É um rosa mais claro que eu tenho aqui, nas minhas cores. Então, nas áreas mais claras, eu estarei utilizando esse rosa pétala. E nos tons que vão ser mais escuros, eu vou usar o rosa chiclete. Se você tiver só um tipo de rosa, você faz o seguinte: você pinta o cabelo todo de rosa. Nas áreas que são mais claras, você pinta com bastante força, com a cor branca, que ele vai clarear pra você essa cor rosa. Mas cuidado, assim, quando eu digo mais forte, não tão forte, porque ainda mais se você utilizar a folha sulfite, ela é mais fina, então ela amassa, depois que ela pode rasgar, aí fica tudo amassado, não é legal. Quando eu digo mais forte, é só pressionar um pouco mais o lápis. Primeiro eu tô fazendo a área maior, que é a área clara. Tem algumas, ó. Agora eu vou fazer a sombra, que é com rosa chiclete, que eu tô colorindo aí. A diferença é pouca, mas dá de ver. É só um pouquinho mais escuro só, que é pra não ficar estranho, não ficar homogêneo o cabelo dela. Porque vai que você pinta um rosa claro e um rosa bem forte, aí a passagem de cores não fica legal. Agora eu venho com branco, pra deixar mesclar tudo, deixar bem homogêneo. E esse processo eu estarei repetindo nessa área. Rosa pétala nas áreas claras, rosa chiclete nas áreas escuras, nas sombras no caso, né? E voltando a dizer, se você tiver só um tipo de rosa, você pode o que também? Você na área mais clara você pressiona menos. E na área de sombra você pressiona um pouco mais, aí depois vem passando o branco que vai dar essa passagem de cores homogênea. Essa folha que eu tô colorindo, ela tem 140 gramas, ou seja, ela é uma folha grossa. Então mesmo assim, pressionando, se eu pressionar bastante, ela aguenta a folha. Mas uma folha sulfite, ela não é como essa, ela não aguenta você tá pressionando ela. Ela amassa muito fácil, ela rasga. E não fica legal quando você deixa as cores muito apertando na folha sulfite. Fica uma pintura muito feia. E pinta em bolinhas, porque se você não pinta em bolinha, fica riscado demais o desenho. Todo como se não tivesse pintado direito. Quase lá, terminando esse processo. Sempre que eu tô colorindo e eu acabo saindo da linha que tá a marcação do cabelo dela, eu vou lá com lápis borracha e apago, pra não ficar manchado. Nessa área aí, acima da testa dela também, você utiliza uma cor mais escura pra dar o efeito de sombra debaixo do cabelo dela. Tô fortalecendo um pouquinho mais com rosa chiclete, que eu achei necessário, como eu falei lá, ó. Bem, acho que concluí totalmente a parte do cabelo, né? Vamos pintar o short. Eu tô utilizando o azul turquesa.
cinza quente no caso, e o branco que eu utilizei ali, o branco. Nas áreas brancas eu deixei branco mesmo, ou passo branco. Nessas outras áreas eu tô utilizando o azul turquesa, ó. E nas áreas que o short tá, ó, eu achei que era necessário passar mais uma vez o rosa clara ali no braço dela, porque tava muito claro. Eu achei necessário, fui lá e voltei e passei. Nessas áreas mais claras, eu tô utilizando o azul turquesa bem de levezinho, que é pra dar essa diferença. Aí passei o cinza também, cinza quente, e depois eu vim com um branco pra deixar tudo homogêneo, olha só. Aí deu esse efeito de passagem do tom escuro pro tom mais claro. Eu achei necessário pressionar um pouquinho mais para não deixar tão claro. Pronto. Para ficar mais legal, não ficar tão desomogêneo. Vim com branco para clarear um pouquinho mais, tirando o excesso que saiu. Pronto, acho que com isso eu finalizei o short. Agora eu vou para Kunai. Eu tô usando nessa área a cor sépia. Se você não tiver o sépia, você pode utilizar o preto de leve mesmo, não pressiona tanto. Nessa área aqui, eu vou estar utilizando o cinza escuro do outro lado da Kunai. Quase ficou bem parecidas as cores, né? Mas nesse outro lado da Kunai é cinza escuro e depois eu venho com a cor prata. Se você não tiver o prata, bota só o cinza claro de leve mesmo. Aí eu venho com branco. Passando sépia para fortalecer mais lá. Eu vou com cinza lá nas áreas claras. Ó, uma partezinha da mãozinha dela faltou pintar e eu tô passando o rosa claro e o bordô. Tô utilizando sépia. Na verdade, tô utilizando cinza escuro aí nessa pontinha para escurecer. Ó, nessa área eu achei que faltou ficar um pouquinho mais branco. Eu vim com lápis de borracha e dei uma apagadinha. Lá no vestido dela, blusa, sei lá o que é isso. Eu tô utilizando prata, onde é a sombrazinha. Ou você pode utilizar o cinza, como eu já falei. Agora eu estarei fazendo a parte... Usei o sépia para fazer a parte escura dela. E depois eu vim com o vermelho escuro e o sépia de novo. Tô fazendo um teste para ver se ia dar certo. Aí agora eu vou em todas as áreas que tem sombra no vestido, eu estarei passando a cor sépia. Ou você pode passar o preto, mas o preto tem que ser bem de levezinho. Não pode ser forte, não. É por isso que eu tô utilizando o sépia, porque o sépia, ele é tipo um preto mais claro. Continuando fazendo as sombras. Todas as áreas que necessitam, de acordo com minha referência. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem a marcaçãozinha do lápis, que eu sempre deixo para quando eu estiver colorindo saber onde fica as sombras. Eu sempre, quando faço esboço, eu deixo o máximo de detalhes que eu posso para me saber onde eu tenho que colorir todo. Essas áreas que eu apaguei é porque aquela bolinhazinha lá, ela é branca, aí eu tava passando o sépia por cima, aí eu apaguei. Pronto, ali eu passei um pouquinho branco em cima desse sépia, que tava leve, né? Tô fortalecendo um pouco mais. Depois eu vou vir com vermelho escuro em todas as sombras e passarei bem forte. Bem forte, que eu digo com um pouco mais de força.
Mas também não tenha medo de pressionar o lápis, não tão leve. Isso também exige tempo. Com o tempo você vai percebendo a força que você deve aplicar em cada detalhe. Alguns exigem que você quase não pressione o lápis, outros exigem que você pressione bastante o lápis. Eu passei cinza nesse cordãozinho aí do zip dela. Cinza ou prateado, mas pode ser cinza também, se você quiser. Lá na pontinha tem um zipzinho de fechar, acho que não é zip, não sei, um negocinho de puxar o zip, que eu botei cinza escuro. Tô passando branco nas áreas que são brancas, agora eu tô nas áreas que tem sombra, naquela areazinha branca ali, eu tô colocando cinza. E depois eu pintei por branco, lá no... Todas as áreas eu tô botando as áreas cinza e depois eu tô colorindo com branco. Ali dentro também coloquei cinza, mas prata, mas você pode colocar cinza. Tô passando branco. No caso, esses cinzas são as sombras. Agora eu tô indo com bem forte, o lápis está bem pressionado, com o vermelho escuro em todas as áreas que tá faltando do vestido para colorir. Ó, tinha uma areazinha que eu tinha esquecido lá de fazer a sombra, tô fazendo. Bem, em bolinha, como sempre, cuidado, prestando atenção em cada detalhe. Quanto mais paciência você tiver no desenho, melhor seu desenho sairá. E o desenho, ele exige prática. Você olha aqui o vídeo no meu vídeo, você olha como é que faz, você tenta fazer, mas você também tem que pegar referências para você tentar fazer também sozinho, para você conseguir entender as percepções de cores, estudar o ciclo cromático das cores, né, para você entender. Você também não pode desenhar uma vez no tutorial, acompanhando o tutorial e achar que já tá bom. Não, você sempre tem que desenhar, você tem que praticar. Porque se você não praticar num desenho, você não evolui, não. E cada vez que você vai pegando desenho, você já vai melhorando alguma coisa. Você percebe que você errou no anterior e já faz melhor no que vem por vir. Bem, olha só. Tô cobrindo todas as áreas bem cobertas. Como nessa área eu não tô pretendendo passar a cor branca, eu tô pintando bem firmadinho, bem bolinho e cobrindo todas as áreas onde tem vermelho, viu? Pra não ficar embranquiçada. Bom, galerinha, estou quase finalizando o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo eu estarei postando no Sasuke, como eu falei. Daqui uns dias eu estarei postando, assim que eu gravar, claro. Nessa área da sobrancelha eu tinha esquecido de passar o rosa pétala, então estou passando aí agora. Pronto, com isso eu finalizo o desenho. Não esqueçam de comentar e dar um like. Até a próxima, galerinha!